Seja bem-vindo ao estudo do módulo Sistema PGM-FI Sensores. Introdução. O sistema PGM-FI funciona através da interação entre os componentes de entrada, de controle e de saída. Os sensores são os componentes de entrada. Eles monitoram constantemente as condições de funcionamento do motor e enviam as informações à ECM, em forma de sinais elétricos. Veja os principais sensores da motocicleta. Sensor de O2. O sensor de O2 está localizado no sistema de escape e informa à ECM a concentração de oxigênio existente nos gases de escape. Essa informação é importante para a ECM calcular a mistura ar-combustível. A falta ou excesso de oxigênio indica uma queima imperfeita do combustível no motor, aumentando a emissão de gases poluentes. A falta de oxigênio é conhecida como mistura rica e irá resultar na geração de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados. O excesso de oxigênio na mistura, também chamada de mistura pobre, irá gerar o óxido de nitrogênio. Esses gases são altamente poluentes. Com base na variação do sinal elétrico fornecido pelo sensor de O2, a ECM calcula e ajusta a quantidade de combustível injetado, adequando a mistura ar-combustível. Nas motocicletas mix, o sinal do sensor de O2 permite que a ECM identifique o combustível utilizado ou a mistura entre eles. Sensor de temperatura do motor, EOT. O sensor EOT detecta a temperatura do óleo do motor. Este sensor é constituído de um termistor, que varia sua resistência elétrica de acordo com a variação da temperatura a que está submetido. Se a temperatura do óleo do motor for baixa, a voltagem enviada para o ECM será alta. A voltagem diminui à medida que a temperatura do óleo aumenta. Este sinal é utilizado pela ECM para corrigir a duração de injeção de combustível de acordo com a temperatura do óleo do motor. Sensor de temperatura do ar de admissão, IAT. Localizado na unidade dos sensores, o sensor IAT monitora a temperatura do ar admitido no motor. A massa de ar admitida é calculada em função da densidade do ar e da rotação do motor. A densidade do ar é determinada em função da pressão e da temperatura do ar. Quanto mais alta a temperatura do ar, menor será sua densidade. Veja este exemplo. Para uma mesma quantidade de ar mantida sob uma mesma pressão, a sua densidade varia de acordo com a temperatura. Se a temperatura estiver alta, as moléculas do ar se afastam uma das outras. Isto significa que a densidade do ar é baixa. Se a temperatura estiver baixa, as moléculas do ar se aproximam uma das outras, fazendo com que a densidade do ar aumente. A variação da densidade do ar afeta diretamente na mistura ar-combustível. O sensor IAT também é constituído por um termistor. Se a temperatura do ar de admissão for baixa, a voltagem enviada para o ECM será alta. A voltagem diminui à medida que a temperatura aumenta. O sinal do sensor IAT é utilizado pela ECM para corrigir a duração da injeção e, consequentemente, a quantidade de combustível injetado de acordo com a temperatura do ar de admissão. Isso faz com que a mistura ar-combustível se mantenha ideal para o bom funcionamento do motor. Sensor de pressão do coletor, MAP. O sensor MAP também está localizado na unidade de sensores e monitora o vácuo do interior do coletor de admissão.
Este sensor possui em seu corpo um diafragma de silicone, que é um dispositivo sensível à pressão. Quando a pressão é aplicada, a resistência do dispositivo varia, convertendo esta pressão em voltagem que é enviada para a ECM. Se a pressão do coletor de admissão for baixa, a voltagem enviada para a ECM será baixa. A voltagem se tornará maior conforme o vácuo aumentar. Dependendo dos dados do sensor MAP, o ECM determina a duração de injeção de combustível. Sensor CKP. O sensor CKP possui dupla função. Monitora a rotação do motor e o ângulo da árvore de manivelas. O sensor CKP possui um ímã permanente e uma bobina captadora. O rotor possui 9 ressaltos, que permitem ao sensor determinar a posição exata da árvore de manivelas. Quando a árvore de manivelas está em movimento, os ressaltos do rotor passam pelo sensor, gerando um pulso indutivo, mudando o fluxo magnético da bobina captadora. O sensor detecta essas mudanças, converte-as em pulsos de voltagem que são enviados para a ECM. 9 pulsos a cada rotação da árvore de manivelas. Através dos sinais do sensor CKP, a ECM determina o ponto de injeção de combustível, a duração de injeção de combustível, o ponto de ignição, corte do fornecimento de combustível durante a desaceleração, sensor de posição da válvula de aceleração, TP. O sensor TP está localizado na unidade de sensores e monitora o ângulo de abertura da válvula de aceleração. Montado junto ao eixo da válvula de aceleração, seu funcionamento é similar a um resistor variável, potenciômetro. O movimento do resistor é sincronizado com a rotação da válvula de aceleração. Assim, o sensor TP pode medir exatamente a resistência de acordo com a abertura da borboleta de aceleração. Quando a abertura da válvula de aceleração é pequena, a voltagem enviada para o ECM é baixa. A voltagem enviada será maior conforme a abertura da válvula de aceleração aumentar. Esses sinais são utilizados pela ECM para determinar a duração de injeção de combustível, cortar o fornecimento de combustível durante a desaceleração, aumentar a quantidade de combustível injetado durante a aceleração. Sensor de ângulo do chassi, BAS. O sensor de ângulo do chassi tem a função de desligar o motor da motocicleta em caso de queda. Nas motocicletas Honda, são utilizados 2 tipos de sensor de ângulo. Motocicletas de 100 a 300 cilindradas utilizam o sensor do tipo circuito integrado, enquanto que nos modelos acima de 600 cilindradas é utilizado o sensor tipo palheta. Funcionamento. Seu funcionamento é bastante simples. Com a motocicleta na posição vertical, o magneto do pêndulo do sensor encontra-se longe do circuito integrado Hall. Nesta condição, o circuito permanece desligado. Durante a condução em uma curva, o pêndulo praticamente não se movimenta, devido ao surgimento da força centrífuga, que faz com que ele permaneça com a mesma inclinação da motocicleta. Quando a inclinação da motocicleta exceder a 55 graus, o pêndulo do sensor é deslocado, fazendo com que o magneto ligue o circuito integrado Hall. Quando isto ocorre, um sinal é enviado para a ECM, que corta a alimentação de combustível, desligando o motor. Com estas informações, você concluiu o estudo deste módulo.